Então, já dando início oficialmente a nossa conversa aqui, eu estou muito feliz de contar com a presença do Gustavo. E o Gustavo é um jovem que eu conhecia há alguns anos atrás aí, Somos trabalhando os numa outra dois, isso, instituição. somos os dois Ah, jovens. Somos os dois ah, jovens. trabalhando na outra instituição. Ele é da área de relações internacionais, então ele é um estudioso disso sempre. A gente conversou muito tempo que ele trabalhava na mesma instituição, que a economia e as relações internacionais têm uma coisa assim muito ligada. A própria atuação em logística também tem uma importância, porque os processos do transporte internacional, uma série de coisas assim, tem uma vinculação forte. E outras áreas, tem pessoal aí, que talvez venha pessoal da geografia mesmo, Ah, legal. nós temos o curso de geografia, que avisou também. Então, nós temos várias áreas que podem participar ativamente da questão das relações internacionais, né? E o Gustavo, ele tem uma formação assim muito legal na área da geografia, na área das relações internacionais. Ele é mestre, doutor e agora vai ser pós-doutor, né? Que ele recebeu a notícia aqui que foi aceito, vai fazer um pós-doutorado aí na Unicamp, né? Isso Então mesmo. é muito legal assim contar com a participação dele, porque eu acredito que essa experiência vai ser muito importante para nós, porque Sim. aqui em Curitiba a gente precisa entender essas questões, discutir, e quem mora no Brasil, que é um país que tem um posicionamento importante na América Latina, é um país que tem hoje um posicionamento importante na América Latina e no mundo, nas relações comerciais. Então, é um país que tem um papel importante na economia e nas relações internacionais. Aí, quando eu conversei com o Gustavo, eu falei: "Olha, eu preciso que você venha e tal." Custou um pouquinho para encaixar as datas certas, mas eu discuti com ele e daí ele sugeriu esse tema, que é a geoestratégia, geopolítica e geoeconomia, que eu acho que junta o momento atual que a gente está vivendo, das relações controversas no mundo, questão econômica, questão geopolítica, esses processos todos. Falei: ó, vai servir muito bem para os nossos alunos e vai ser importantíssima essa discussão. Então, passo a palavra, Gustavo, fique à vontade. Depois que você terminar a tua fala, os estudantes que quiserem participar, quiserem tirar dúvida, a gente vai abrir um espaço para fazer dúvidas, mas durante a conversa do Gustavo, se vocês forem já vendo alguma coisa que querem perguntar depois, vão mandando no chat, que daí eu já faço Hum, meio que um compilado aqui, eu consigo acompanhar o chat também, e daí já fica mais fácil para organizar no final. Então, Gustavo, a palavra com você. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Fique à vontade. Durante a mas tua fala, eu vou colocar você em destaque para tá. ficar melhor, né? Eu consigo partilhar a tela, não? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho Deixa que eu tem que só, liberar aí, né? eu não perguntei se você ia apresentar alguma coisa, mas eu consigo sim Tá, habilitar você. show. Deixa eu só fazer aqui. Vou tornar você um apresentador. Perfeito. Ver se deu certo lá. É para dar. Pouquinho. Alterar a função. Vê agora se você consegue aí. Ah, foi. Foi, né? Então Consigo tá bom. sim. Aprendi a lidar no Teams. Vocês estão vendo a tela? Conseguiu Então ver? Tá agora, tá aparecendo já? perfeito. Tá perfeito. 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 Você Então quer tá que bom. fique a tela em destaque, então daí eu não vou destacar você, vou deixar assim como está. Pode ser a tela em destaque, isso. Perfeito. Obrigado por enquanto. Deixa. Fique à vontade. Vou Imagina, desligar o eu microfone que. aqui. Tá bom. Eu vou só colocar aqui a janela em específico aqui. Pronto, que daí fica mais recortadinho. É, vocês não precisam ficar vendo as minhas abas abertas daí. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite do professor Ciro, né, para estar aqui conversando com vocês, né, trazendo um pouco dessa discussão, é, tentando de uma forma ou de outra, né, dialogar. E acho que esse que é o interessante, né, de uma maneira ou de outra, de tentar dialogar com vocês
sobre esses tópicos importantes, né? Sobre essas discussões interessantes e importantes que estão aparecendo aí. Ciro, tá tudo certo? Tá, então tá. Então vamos tocar. Então, como o professor Ciro falou, eu me chamo Gustavo, né? Então, eu sou aí de Curitiba, na verdade. Tô indo para aí no final do ano, né? Para ficar com a minha família, para, enfim, né? Para discutir, para passar o final do ano aí. E acho que o ponto, né? Para tentar contextualizar um pouco, né? Que eu fiz a minha formação em Relações Internacionais aí em Curitiba. E eu fiz também o meu mestrado aí em Curitiba, na UFPR, né, na parte de geografia, sempre tentando trabalhar um pouco essa discussão, né, da relação entre geopolítica, relações internacionais, geografia, também um pouco de economia, onde eu tenho entrado talvez mais recentemente, né? Acho que esse é o ponto também para apontar. Eu terminei agora o meu doutorado, né, aqui na Unicamp, em geografia, e durante o período do doutorado eu tive a sorte de fazer um período de sanduíche lá em Coimbra, né, em Portugal, junto do Centro de Estudos Interdisciplinares, é, ao qual permaneço vinculado, né? Então acho que é legal também apontar que a pesquisa, né, enfim, ela traz essas oportunidades, né, da nossa carreira, a gente pode ir construindo também um pouco isso. Bom, eu queria conversar com vocês um pouquinho então sobre geopolítica, geoestratégia, geoeconomia, enquanto instrumentos para pensar o sistema internacional. A ideia, né, é tentar identificar um pouquinho melhor, né, o desenvolvimento mesmo das práticas estatais de administração dos territórios em si, que é uma discussão que vem se tornando cada vez mais relevante, cada vez mais importante, né, para nossa vida, né? Então, eu queria trazer um pouco essa discussão para a gente poder debater, né? E eu já vou começar fazendo uma pergunta importante, né? É, Quando a gente observa um pouco o nosso cenário, né, o nosso sistema internacional, o cenário político do mundo em que a gente vive, né, de uma forma ou de outra, de maneira interessante, ontem, né, a gente teve o quase golpe lá na Coreia do Sul, né, então a gente tem também essa realidade, né, enfim, a gente está percebendo algumas mudanças importantes e significativas, né, então a gente tem uma lógica Desculpa, apareceu aqui um negócio que eu estou tentando tirar. É, e acho que a grande pergunta, né? Enfim, retomando um pouquinho dessa minha formação, eu fui uma criança muito traumatizada pela realidade do fim dos anos 90, né? O fim dos anos 90 ela foi muito traumático para muita gente por vários motivos, né? É, mas especificamente para mim, toda aquela discussão, né, sobre entrar no século XXI, o bug do milênio, né, que era uma discussão que a gente tinha na época, de que os computadores não iam dar conta da transição, né, que ia acontecer para o século XXI. Toda a discussão de uma nova era, né? Eu lembro que, enfim, uma figura muito importante desse período ainda era o João Paulo II, né? Então toda essa discussão sobre o desenvolvimento do milênio, né? Os 2000 anos da era cristã, enfim, trazia muito essa discussão sobre mudança, né? Especificamente nas relações internacionais, se falava ao longo dos anos 90 sobre uma nova ordem mundial, né? A ordem da globalização liberal, da abertura dos mercados, né? Da construção, enfim, de várias novas alternativas contrastadas com o período ali do fim da Guerra Fria. Só que parece que a gente ainda está nesse período, né? 24 anos depois do começo do século XXI, né? Na verdade, 23, porque começa em 2001, a gente ainda está meio marcado por percepções, né? Realidades, visões que a gente foi construindo sobre o mundo ainda no século XX ou nessa virada do 20 para o 21. Né? Então, acho que uma pergunta importante para a gente fazer é o que mudou, né? O que mudou nesse período que a gente está vivenciando, né?
Porque de uma forma ou de outra, né, até acho que se a gente discutir é, de uma, de uma maneira interessante, talvez, né, é, se a gente trouxer a percepção de como era o mundo antes da pandemia de Covid-19 para o nosso momento agora, talvez, por exemplo, essa palestra não fosse possível, né? Não é que ela não fosse possível porque a gente não tinha sistemas técnicos, porque a gente não tinha internet. Na verdade, né, como mostram vários historiadores, as pandemias e as guerras, elas não têm tanto fator de inovação nas relações sociais, mas elas, de uma forma ou de outra, aceleram os processos que já estavam delineados anteriormente. Né? Então, a mudança do mundo que a gente vem observando, ela talvez esteja acontecendo de uma maneira gradual, lenta, mas com certeza ela está acontecendo, né? É, um dos exemplos que eu gosto de citar, né, é o fato de que quando eu estava no colégio, nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente não falava de China. Quando eu estava na graduação em Relações Internacionais, a gente começou a falar de China, lá em 2007 até 2010. Hoje, as pessoas que estudam, enfim, as pessoas já estudam no colégio que a China é uma superpotência, né? Isso não é só uma transição de, os Estados Unidos está deixando de ser uma superpotência e agora é a China que vai ser a superpotência. Na verdade, o que a gente está observando é uma mudança em várias escalas diferentes. Existem alguns autores, tem um alemão chamado Helleiner, que ele vem falando, por exemplo, de uma policrise. Né? O que é uma policrise? É justamente uma somatória de crises, uma crise institucional, uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, conflitos armados, enfim, que vão se somando e de uma forma ou de outra alteram todo o cenário internacional, inclusive sem que a gente perceba muito bem que isso está acontecendo hoje em dia. E essa é um pouco a proposta do Ulrich Beck, né? Não sei se vocês já conheciam esse livro, eu recomendo muito, mesmo, enfim, para quem não quer seguir carreira acadêmica, né? Mas acho que alguns dos desafios que a gente está tendo hoje em dia, inclusive de aplicar conceitos que a gente desenvolveu ao longo das últimas décadas, na realidade cotidiana, vem um pouco também dessa metamorfose do mundo que o Beck está propondo, né? E vejam que ele está falando em metamorfose do mundo, ele não está falando em evolução, em transição. Né? E por quê? Ele coloca ali no texto, né? Vivemos em um mundo que não está apenas mudando, mas está se metamorfoseando. Mudança implica que algumas coisas mudam, porém outras permanecem iguais. O exemplo que ele usa é o capitalismo. O capitalismo muda, mas alguns aspectos continuam como sempre foram. Né? Então, por exemplo, a gente tem do mercantilismo até a revolução industrial, até a financiarização da economia que a gente vive hoje, mudanças na forma de produzir capital, mas a gente não tem uma mudança no capitalismo. Né? É, isso é diferente de quando a gente transita para uma outra realidade. Né? É por isso que ele contrapõe a mudança, que seria só, né, uma simples transição de um ponto para outro, a uma metamorfose, como ele diz ali no texto. A metamorfose implica uma transformação muito mais radical, em que as velhas certezas da sociedade moderna estão desaparecendo e algo inteiramente novo emerge. Para compreender essa metamorfose do mundo, é necessário explorar os novos começos, focalizar o que está emergindo a partir do velho e buscar apreender estruturas e normas futuras na confusão do presente. Né? Então, até aquela frase famosa do Gramsci, né? A gente está justamente no momento de transição em que o velho ainda não morreu e o novo não está aí para ficar ainda, né? Então a gente está meio que nesse lusco-fusco das mudanças que estão acontecendo meio que na nossa frente, né? E por isso ele propõe metamorfose. E a ideia do Beck é que a gente está vivendo esse momento único justamente pelo fato de que a gente está num momento em que várias transições estão acontecendo ao mesmo tempo com relação a diferentes escalas, né? Quando a gente fala de escala geográfica, a gente fala de diferentes amplitudes às quais a gente se refere.
né? A escala do corpo, a escala da casa, a escala do bairro, da cidade, da região, do estado, do país, do mundo, né? Enfim, a gente está falando de diferentes recortes que a gente pode fazer a partir dessa amplitude geográfica. E de uma forma ou de outra, a proposta do Ulrich Beck é justamente que a gente está vivendo hoje em dia uma metamorfose completa, porque a gente está vendo essas escalas serem alteradas. A gente está discutindo coisas fundamentais. O que é vida? A gente está discutindo o que se pode ou não se pode fazer durante uma guerra, né? Então, acho que não só no caso da Ucrânia, mas principalmente no caso do genocídio que o Netanyahu e o governo de extrema-direita dele estão fazendo nos territórios palestinos, né? A gente tem também discussões sobre os limites, né? A gente, não sei se vocês andaram acompanhando, né? Mas a gente tem aí as COPs, né? Que são os encontros das partes dos tratados internacionais de mudanças climáticas, que não estão conseguindo chegar a um acordo, né? E por não estarem conseguindo chegar a um acordo, estão esbarrando em questões como a gente precisa fazer transição energética, nós estamos sentindo os efeitos das mudanças climáticas no nosso cotidiano, mas a gente depende tanto dos combustíveis fósseis que a gente não consegue fazer a transição de uma maneira tranquila, né? Então há um tensionamento muito grande com relação a isso. É justamente isso. A gente sabe que a gente precisa fazer a transição energética, senão a nossa condição vai se precarizar cada vez mais, mas a gente não consegue se livrar do velho, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que o Ulrich Beck, né, conseguiu captar um pouco daquilo que está acontecendo hoje em dia. Isso se materializa também, de uma forma ou de outra, no cenário geopolítico internacional, né? Então, a gente tem aí algumas questões importantes que vão aparecendo, mas, por exemplo, a gente tem um tensionamento da relação e mutação das práticas multilaterais, bilaterais e unilaterais no âmbito da escala global em termos securitários, né? Vocês querem saber um momento em que o mundo está tenso? Observem a quantidade de vetos que as potências, enfim, nucleares fazem no Conselho de Segurança da ONU. Vocês vão lembrar que no comecinho do ano o Brasil propôs uma resolução no Conselho de Segurança, conseguiu o apoio de 14 dos 15 países do Conselho e a resolução foi vetada pelos Estados Unidos, né? Então, opa, a gente tem aí uma situação em que os interesses estão cada vez mais se colidindo, né? Mesmo dentro das instituições, né, como a OTAN, né, ou NATO, né, lá em Portugal eles chamam de NATO, mesmo a OTAN, por exemplo, tem enfrentado conflitos internos, né? E a gente deve esperar isso acontecer ainda mais com a volta do Trump à Casa Branca a partir do ano que vem, né? O Trump tem uma postura muito radical com relação àquilo que os Estados Unidos pagam com relação à segurança e defesa de outros países. Então, isso é uma questão que a gente deve observar também no ano que vem. E não à toa, o novo secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, é um holandês de direita, né, que foi eleito justamente para poder lidar com o Trump de uma maneira mais tranquila com relação aos temas da OTAN, né? Bom, a partir de 2008, a gente também começa a ver uma mudança nos conflitos do cenário internacional. Até 2008, a gente via majoritariamente os conflitos internacionais serem marcados pela lógica do terrorismo global, né? Então, a gente fala aí do 11 de setembro de 2001, atentado lá nas Torres Gêmeas, é a resposta dos Estados Unidos a esse tipo de ataque, né? Então, também a invasão do Afeganistão em 2002, a invasão do Iraque em 2003. A gente vai acompanhando, né, uma resposta das potências europeias e também da Índia, né, com relação aos grupos terroristas. Mas a partir da crise financeira internacional de 2008, a gente vê uma mudança, né, um deslocamento desses conflitos. Ou seja, a gente deixa de ter conflitos mais assimétricos entre grupos armados não estatais e estados, e a gente percebe uma nova valorização política dos territórios, né? Ou seja, a gente começa a ter mais disputas
no entorno do domínio e do controle com relação a pontos específicos, né, da superfície terrestre. Então, a gente vai ver, por exemplo, a guerra civil no Iêmen, a gente vai ver a guerra civil na Etiópia, né, na região de Abyei, o Alto Karabakh, que era uma região da Armênia dentro do território do Azerbaijão. O Azerbaijão vai invadir esse território, expulsar os armênios de lá em 2021, no meio da pandemia. Mais recentemente, né, a discussão sobre a bacia do rio Essequibo entre Venezuela e Guiana, vocês devem ter acompanhado no noticiário um tempo atrás, né? Ou seja, disputas diretas sobre o controle de extensões territoriais que até então estavam meio que dormentes, né? Estavam em litígio, mas não eram resolvidas, né? É, ao mesmo tempo, né, junto com o gradual envolvimento da Rússia, na Federação Russa no seu exterior próximo, então tanto as regiões do norte da Geórgia como a incursão que ela fez na Crimeia em 2014 e no leste da Ucrânia, né, a região do Donbass, em 2022, a esse movimento se soma também o reposicionamento geoestratégico dos Estados Unidos, né, que transformou a China o seu principal adversário estratégico e que renovou a formulação de novas zonas de conflitualidade intensa. Né? Em inglês, dá-se esse nome de shatter belts, né? Os cinturões de conflito, né? Os cinturões de quebra, na verdade, né? De oposição e fricção entre as atividades da China e as atividades dos Estados Unidos. Até o ano passado, vocês vão se lembrar, né? E até o começo desse ano, na verdade, a China estava pronta para anexar Taiwan, né? Se a gente fosse ver o noticiário e tudo mais, a gente ia acompanhar. Teve vários domingos no Fantástico em que eles falavam, por exemplo, sobre os chips supercondutores e as disputas que vêm acontecendo, né? No entorno disso, porque são produzidos em Taiwan, vendidos para a China, com financiamento dos Estados Unidos, enfim. Então a gente vê novas regiões de conflitualidade causadas também por causa desse reposicionamento geoestratégico dos Estados Unidos. Eu vi também no ontem, né? Hoje eu li uma matéria muito interessante sobre o golpe que aconteceu na Coreia do Sul ontem, falando justamente do custo que os Estados Unidos estão tendo ultimamente para manter o apoio de alguns países, mesmo que esse apoio venha na base da instalação de regimes não democráticos, né? O presidente da Coreia que tentou dar um autogolpe ontem, ele não é muito democrático. Né? Da mesma forma, a gente pode pensar no apoio que o Bolsonaro recebeu do Donald Trump, tanto durante seu governo, como agora, mais recentemente, nos últimos meses. Né? Isso faz com que, de uma forma ou de outra, a discussão entre os países tenha girado no entorno da lógica de múltiplos polos de poder, aquilo que a gente chama de multipolaridade, né? A Rússia, a China, o Japão, mesmo o Brasil, querendo ou não, os Estados Unidos, a União Europeia, discutindo entre si, né, de que forma que essa multiplicidade de polos de poder favoreceria a estabilidade internacional versus uma lógica de alinhamento automático. Né? A lógica de alinhamento automático a gente chama quando um país pauta a sua política externa no alinhamento automático com os interesses de outro país. Né? Então, retomando, por exemplo, o caso do governo Bolsonaro, ou agora mais recentemente, o caso do Javier Milei na Argentina, a gente tem um alinhamento automático com os interesses dos Estados Unidos. O Milei mesmo expulsou empresas chinesas que tinham investimento no país, né, em troca de bases militares dos Estados Unidos próximo da Antártida. Então, opa, você tem esse alinhamento automático que acontece por parte de alguns países com consequências diretas para o comércio internacional. A gente vai chegar lá na parte do comércio internacional, mas eu quero que vocês já guardem que esse tensionamento geopolítico internacional, ele traz de uma forma ou de outra consequências diretas para a logística, traz consequências diretas para o comércio internacional na sua execução. Né? Então, o que a gente vem vendo, né, talvez não seja uma Guerra Fria 2.0. Usa-se muito esse conceito, né, de nova Guerra Fria, outra Guerra Fria, né, enfim. Mas, na verdade, talvez o que a gente tenha visto mais recentemente é um aumento
nas medidas de exceção que são tomadas, principalmente na área econômica, né? Então, acho que tem um ponto aí para a gente observar de maneira interessante. Bom, tudo isso nos leva a ter que discutir o conceito de território, né? Porque se a gente está falando que os países tomam essas políticas com relação a outros países, na verdade, o interesse que aparece para eles é justamente, de uma forma ou de outra, controlar os fluxos do seu território para outros territórios e vice-versa, né? Então, eu quis trazer aqui um pouquinho de uma certa contribuição da geografia para a gente pensar o que é um território. Tem um autor chamado Jean Gottman, ele tem um livro, um texto em português bem interessante chamado A Evolução do Conceito de Território, em que ele vai trabalhar um pouco o que é o território, né? De que forma que ele afeta o cotidiano, e a gente pode pensar, então, a política, a economia, a segurança internacionais a partir do território, né? A partir desse conceito de território. Bom, o Gottman, ele vai colocar aqui, em primeiro lugar, o território é um espaço contínuo, né? Ainda que essa continuidade não seja necessariamente contígua, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, contíguo. Algo que é contíguo é algo que tem uma continuidade espacial, tá logo do lado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de conurbação, não sei se vocês lembram desse termo, da geografia do colégio, né, enfim, do ensino médio, a conurbação é um processo de que, por exemplo, quando eu estou saindo do Jockey, né, pego aquela avenida e vou em direção a Pinhais, eu não vejo direito uma mudança entre Curitiba e Pinhais, né? Como eu moro ali perto do Pinheirão, é, quando eu morava em Curitiba, né, morava ali perto do Jardim Botânico, tinha, enfim, tem um rio lá, eu sei que tem um rio, mas quem não sabe que tem um rio lá, que divide as duas cidades, vai observar aquilo e vai falar, opa, parece ser a mesma cidade, é contíguo o processo de urbanização entre as duas cidades. E um território, principalmente, ele é contínuo, ainda que não seja contíguo, né? E aí vocês vão enxergar nesse mapa, né, da Economist, uma realidade que a gente tinha até 2021, se não me engano, de que na fronteira entre a Índia e Bangladesh, nós tínhamos territórios desses países dentro de territórios um do outro, dentro de territórios um do outro. Então, em rosa, vocês estão vendo aí em salmão, enfim, vocês estão vendo o território de Bangladesh. E em verde claro, vocês estão vendo o território da Índia, tá? As manchas verdes são território indiano dentro de Bangladesh. E vocês conseguem enxergar, principalmente nesse zoom aqui, né, que dentro do território indiano, que estava no território bengali, a gente tem território bengali dentro do território indiano que estava dentro do território bengali, né? Então, isso é para mostrar um pouco que o território ele não precisa ser contíguo, mas ele é contínuo. Se a gente fala que é um território indiano, quer dizer que ali vale a legislação indiana e não a legislação de Bangladesh, né? Então, de uma forma ou de outra, isso foi resolvido num tratado recente entre Índia e Bangladesh. Esses escravos não existem mais, mas mostra um pouco esse desafio que a gente tem ao pensar em termos de território, né? E eu sempre uso esse mapa de Curitiba, né, para falar que, mesmo que ele seja contínuo, o território sempre é repartido, dividido de maneira física ou simbólica entre diferentes pessoas, né? Então, quando a gente olha o mapa de Curitiba, por exemplo, e esse é um mapa de zoneamento, a gente consegue enxergar nessas linhas vermelhas os grandes eixos urbanos, né? Então estão ali a Marechal Floriano, estão ali a linha verde, estão ali a Rápida do Portão, né? Tem ali a Rápida do Santa Cândida, enfim, né? Tem a Padre Agostinho. A gente consegue enxergar e em cada uma dessas áreas vocês conseguem ver que a gente tem uma determinação do que pode ou não pode fazer ali naquela região, né? Em vermelho os eixos estruturantes, em laranja os eixos de adensamento, em amarelo área com predominância residencial de média densidade, né? Então mais prédios do que casas,
Em Salmão, área de predominância residencial de baixa densidade, área de ocupação mista, área de ocupação controlada, proteção ambiental, unidade de conservação e por aí vai. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um território que é único, né? O território da cidade de Curitiba, mas que é repartido, ele é dividido de uma maneira ou de outra, né? Seja de maneira física ou simbólica, entre diferentes pessoas. Né? Então, a gente tem nos territórios essa ideia, né, de usos diferentes a depender das pessoas que o estão utilizando. Né? Novamente, né, nesse eixão que a gente tem, né, da Avenida das Torres até São José dos Pinhais, a gente enxerga bem essa repartição, né, essa divisão. Essa é uma foto de antes das trincheiras, né, quando as trincheiras estavam sendo construídas ainda ali naquela região, mas a gente vê claramente o lado da FIEP, né, enfim, um lado mais rico, um lado mais afluente, né, e um outro lado onde fica, né, uma das mais antigas e mais perenes comunidades que a gente tem em Curitiba, que é a Vila Pinto, depois nomeada, né, de Vila Torres, por onde passa o Rio Belém. Então, de uma forma ou de outra, a gente vê essa repartição e esse uso, né? E a quantidade de pessoas, inclusive talvez vocês, né, que usam a Avenida das Torres no cotidiano para poder ter as suas atividades cumpridas, né? Bom, então o território ele é contínuo, ele é contíguo às vezes, ele é repartido, mas ao mesmo tempo ele é sempre compreendido enquanto um espaço limitado, né? Então, o território ele tem um limite, ele chega em algum lugar, né? E ele se limita com relação a si mesmo e com relação aos outros, né? Aqui a gente tem uma imagem de um hotel que existia na faixa de Gaza, diante do muro chamado Muro da Vergonha, né? O muro que divide comunidades judaicas de comunidades árabes lá na Palestina. Né? Não à toa ele é chamado de o Hotel Murado, né? Porque ele fica de frente para esse muro, né? E que demonstra muito essa ideia de limitação. Né? Os muros, as pontes, as fronteiras, elas mostram de uma maneira ou de outra essa limitação dos territórios. Né? E acho que esse é um aspecto importante para a gente lembrar quando a gente for falar. Tudo isso estou falando para fazer sentido com geopolítica, geoeconomia e geoestratégia. Né? Da mesma forma, enquanto construção social e, portanto, enquanto resultado de diversas forças naturais e humanas, né, os territórios eles são diversificados, eles servem para vários motivos. Né? Quando a gente fala de logística internacional, quando a gente fala de comércio internacional, isso fica muito claro, né? Porque em cada região vai ter um tipo de produção e essa produção vai circular internacionalmente, né? Então você vai ter justamente essa diferenciação, né? Essa diversificação de uma forma ou de outra de cada parte desses territórios que vão participar, né? Dessa construção, né? E por fim, na determinação lá do John Gottman, né? Todo território diz respeito a algum tipo de ordenamento. Né? Então, existe uma ordem, existe uma disciplina, de um funcionamento de como o território funciona. E a gente consegue entender esse território também a partir da maneira como ele funciona. De certa forma, o ritmo do território também se marca a partir dessa realidade. Né? E na escala internacional, né, acho que não há melhor forma de perceber esse tipo de ordenamento do que olhando mesmo para o mapa mundi, né? Ou seja, como que os territórios estão organizados, os territórios estatais estão organizados no cenário internacional. Né? A gente tem, então, entidades estatais que têm jurisdição, que vão emitir regulamentações, legislações, tratados de livre comércio, vão levantar barreiras tarifárias, vão levantar barreiras não tarifárias, né, a logística, o comércio internacional, que vão ter um efeito nos seus territórios, justamente, né, no recorte da superfície terrestre que está sob a sua jurisdição. Né? Então, de uma forma ou de outra, esses territórios eles têm uma ordem, né? Tem uma organização, né? E todo território, como diz o Gottman, né, diz respeito a algum tipo de ordenamento, já que o território ele é organizado de alguma forma. Né? Então, acho que isso é um aspecto bem interessante. Então, quando a gente fala de território,
né? E acho que Curitiba é uma cidade bem territorial nesse aspecto. Não sei se vocês usam essa frase, né? De que Curitiba é um ovo, né? Eu, enquanto morava aí, é, eu morava aí em Curitiba, essa é uma frase que a gente mais usava, né? Curitiba é um ovo. E Curitiba não é um ovo em termos de quantidade de população, né? Porque tem cidades, inclusive capitais, no Brasil que tem população menor do que os 1,8 milhões de pessoas que vivem no município de Curitiba, ou os 3,7, se não me engano, que estão na região metropolitana, né? Tem municípios menores, tem capitais menores em número de população. Mas, de uma forma ou de outra, em Curitiba, nós circulamos sempre nos mesmos círculos, né? A gente está sempre indo nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, né? Com o mesmo público, é a mesma galera sempre, né? Enfim, então você tem essa manutenção e as pessoas ficam muito nos seus bairros também, né? Quem mora no bairro Alto, quem mora no Água Verde, enfim, né? Tem tudo ali no bairro e acaba vivendo aquela região. Então, de uma forma ou de outra, Curitiba é muito marcada, né? A gente tem até os sotaques, né? Da Barreirinha, do Água Verde, do Batel, enfim. Ou seja, a gente tem até a construção de uma sociabilidade marcada por esses recortes espaciais em Curitiba. E por isso que o Gottman vai falar que o conceito de território ele é um dispositivo psicossomático. Eu acho essa definição dele muito interessante, né? Psicossomático porque ele pega essa definição do pessoal que usava, enfim, né, da medicina, que usa muito esse conceito de psicossomático, né? Eu, por exemplo, tenho dermatite atópica, né? Que é uma dermatite causada por questões psicológicas. Então, é um efeito psicossomático. Eu vou ter essa doença quando por motivos psíquicos e não necessariamente por motivos materiais, né? E o Gottman vai falar que o território ele é um dispositivo psicossomático, né? Quando eu comecei a dar aula na instituição em que eu conheci o Ciro, eu tinha me formado fazia acho que uns 2 anos, mais ou menos, na graduação, né? Tanto que eu comecei a dar aula no meio do mestrado. E quando eu lembro que foi muito engraçado, porque eu levei acho que umas 2 semanas para conseguir entrar na sala dos professores. Porque como eu participei muito da graduação e tudo mais, é, eu via a sala dos professores como uma coisa muito à parte, né? Ou seja, é ali onde eles ficam, né? Onde a gente vai buscar prova, vai conversar e tal, não sei o quê. A gente só pode entrar com autorização e tudo mais. E mesmo sendo professor, eu levei um tempo para aceitar que eu podia simplesmente entrar na sala dos professores, né? É, isso é um pouco do psicossomático, né? Porque é só uma sala, né? Ela é só uma sala, a porta é só uma porta, mas a gente atribui significados também a essas barreiras à circulação no território. Então a gente está falando de dispositivos psicossomáticos, né? Que tem a ver com a nossa liberdade, ir ou não ir, né? Fazer ou não fazer, a diversidade das nossas comunidades que estão separadas de uma forma ou de outra num espaço que todos nós podemos usar, né? Eu estava no mestrado estudando, né, justamente circulação do espaço. No mestrado eu estudei as estradas do Paraná, né, e o pedágio, o papel do pedágio no controle da circulação no Paraná. É, e foi muito interessante porque foi bem na época das manifestações de junho de 2013. E essas manifestações foram um pouco isso, né? Porque a gente ia para a rua. O lema era vem para a rua, né? E a gente ocupava o espaço que aqui no Brasil sempre foi dado, não às pessoas ou aos pedestres, mas aos automóveis, né? Então a gente tem aí uma mudança, uma diferença, né? Importante que é puramente psicológica, né? Digamos assim. Tem a ver com segurança também, né? Mas não só. Bom, o Gottman, então, depois de dar essa definição do que seria o território, né, de como que eles estão construídos de uma forma ou de outra, é, ele vai opor duas formas de pensar o governo desses territórios, né? Então, a gente vai pensar aí, por exemplo, na definição de políticas macroeconômicas, ou na definição de política externa, ou das políticas de segurança e defesa, enfim, né, nas cadeias globais de valor. E ele vai colocar dois grandes arquétipos, tá? Ele vai pensar no Platão,
tá? Então, o Platão, aquele filósofo grego, né, que é esse barbudo, escreveu um livro chamado A República, e o Alexandre o Grande, né, que foi aluno de um aluno do Platão. Na época, Alexandre o Grande foi aluno do Aristóteles, de um filósofo que foi aluno do Platão também, mas que foi, sobretudo, imperador, né, rei da Macedônia, imperador no Egito, imperador na Pérsia, né, conquistou muitos territórios e tal. E o Gottman ele vai opor esses dois arquétipos, digamos assim, colocando o platonismo e o alexandrismo, tá? Duas táticas, digamos assim, de administração dos territórios, né? O Platão, a gente tem até hoje obras dele, né? Então a gente tem um livro que é A República, a gente tem outros livros também que sobreviveram da época da Grécia Antiga, e a República é um tratado de política que o Platão vai escrever. Lembrando, né, o Platão foi aluno do Sócrates, né? O Sócrates não deixou nada escrito, o que a gente tem do Sócrates são justamente aquilo que o Platão deixou escrito, né? E o Platão, né, a gente costuma brincar, né, ele foi o primeiro incel, né? O Platão, ele é um proto-fascista, de uma forma ou de outra. Quando você olha o livro dele, A República, né, o que você vai encontrar na República? Uma preocupação. Oi? Tem alguma. Bom, a gente vai ver uma preocupação com a reprodução social da comunidade na sua estrutura tradicional, né? Então, o Platão vai falar qual é a função do bom governo? Fazer com que a sociedade se reproduza da maneira como ela existe hoje, né? Então, ele é um defensor daquilo que a gente pode chamar de status quo, né? Ele é um defensor das relações patriarcais, enfim, do papel social da mulher, né, definindo que ela serve para reproduzir a sociedade, não como um ser em si própria. Então, o Platão, de uma forma ou de outra, vai ter essa posição bem conservadora, né, de conservação da sociedade, daquela comunidade em específico. Ele vai falar, inclusive, que a cidade ideal deve ser posicionada longe do porto, porque os portos trazem influência de fora, né? E, portanto, deve ter uma distância suficiente, porque a cidade ela vai precisar de coisas de fora para sobreviver, mas, né, como diz ali, né? Então, permite-se a troca com o exterior, mas só na medida do necessário. Produtos necessários que não são produzidos localmente precisam ser encontrados nesses portos ou em situações de guerra, né? É necessário ter acesso a esses portos também. E a função da política, na visão do Platão, é estabelecer as defesas contra a entropia interna e a entropia externa, né? O Platão está pensando em tudo aquilo que pode abalar a sociedade, pode de uma forma ou de outra desviar daquela rota que está sendo construída, né, por parte da sociedade. De uma forma ou de outra, Platão traz questões muito importantes, como a questão da segurança, como a questão da reprodução da sociedade, né, enfim, da garantia do acesso aos recursos, né? O Platão falava, ele era um dos gregos que falavam, bom, se a cidade chegar numa quantidade X de pessoas, o excedente, entre aspas, populacional tem que migrar para outra cidade, né, para se manter a estabilidade lá, né? Então, para o Platão, a gente vê essa ideia de proteção, né? E por isso que a gente chama ele de um autor conservador mesmo, né? Mesmo essa ideia de manutenção do controle, replicação da sociedade da forma como ela é, né? E isso está muito bem traduzido nas políticas neomercantilistas que a gente está observando ao redor do mundo. Não sei se vocês já tiveram contato com esse conceito, né, de neomercantilismo. O neomercantilismo ele é esse movimento de protecionismos, de barreiras tarifárias e não tarifárias, que principalmente a partir da segunda metade da década de 2010 vem colocando em risco o livre comércio, né? E um dos representantes máximos, né, desse neomercantilismo é o Donald Trump,
né? O Donald Trump, lá em 2017, no primeiro mandato dele ainda, ele fez um discurso chamado Discurso America First, em que ele estabelece ali alguns princípios, né? Então ele vai falar: nossa nova estratégia se baseia num realismo de princípios guiado pelos nossos interesses nacionais vitais e enraizados em nossos valores imemoriais. Então, olha essa coisa, né, de manter a sociedade como ela era desde há muito tempo atrás. Ele vai continuar. Essa estratégia reconhece que, queiramos ou não, estamos em uma nova era de competição. Aceitamos que grandes concorrências militares, econômicas e políticas estão ocorrendo agora ao redor do mundo todo. Vai dizer lá o Trump, né? Sabemos que o sucesso americano não é uma conclusão fechada. Ele deve ser conquistado e deve ser ganho. Nossos rivais são difíceis, são tenazes e comprometidos com o longo prazo. Mas nós também somos. Vocês percebem aqui a intenção, né, de bloquear a ideia de entropia interna, né, ou seja, evitar os riscos internos da sociedade se desfazer, e também da entropia externa, aquela causada por outros países, outros movimentos, né? Como diz ali o último parágrafo, né? Para termos sucesso, devemos integrar todas as dimensões de nossa força nacional e devemos competir com todos os nossos instrumentos de poder nacional, né? O Donald Trump, portanto, ele é bem platônico, né? Não platônico no sentido de amor platônico, mas no sentido de pensar justamente nas barreiras que vão ser colocadas ao comércio internacional, que vão ser colocadas à economia internacional, em favor da manutenção da sociedade americana da forma como ela é, né? De uma forma ou de outra, essas táticas neomercantilistas de fechamento dos mercados, elas são altamente platônicas nesse sentido, né? Elas se constroem nesse arquétipo de proteção contra a entropia interna e externa. A gente percebe isso nos 4 pontos de interesse nacionais colocados pelo Donald Trump nesse discurso, né? Em primeiro lugar, a proteção do povo estadunidense, do seu território pátrio, né, que eles chamam de homeland, e também, né, internamente do padrão de vida dos norte-americanos, né? Então, a manutenção do American Way of Life de maneira bem importante. Em segundo lugar, promover a prosperidade americana, acoplando a segurança econômica à segurança nacional. É o Donald Trump, a gente não pode esquecer que começa com maior ênfase esse cerco à economia chinesa que a gente está vendo hoje em dia, né? Já começou lá um pouquinho com o Obama, mas o Trump torna isso mais explícito. E o Joe Biden não impede esse movimento de acontecer. Então, acho que essa é uma questão interessante, né? O Joe Biden ele não descontinuou a política do Trump, ele só fez a política do Trump por outros meios, né? Por exemplo, preservando a paz através da força, pelo uso de estratégias de dissuasão, né? Ou seja, de uso da força para evitar que outros usem a força, e, sobretudo, da segurança coletiva, né? Justificar para os outros países que eles dependem dos Estados Unidos para garantir a sua segurança. E por fim, ali, né, promover a influência americana no mundo, mas a partir do aumento da força interna da economia e da área militar dos Estados Unidos, né, desenvolvendo então uma estratégia de maior volume de venda de produtos americanos para outros países, né, ao contrário de aquilo que estava acontecendo até então, né, que é um crescimento econômico dos Estados Unidos em termos nominais e financeiros, mas sem produção americana indo para o resto do mundo, né? Que é o período ali antes dos anos 2010, né? Bom, o que acontece? Essas políticas neomercantilistas, elas vão se traduzir nessas medidas de exceção, justificadas com base numa segurança interna que busca evitar a entropia, né? Ou seja, o fim do sistema social, econômico, político desses países. Vocês vão se lembrar que durante a pandemia, o Donald Trump executou atos de pirataria, né? Ou seja, ele mandou que equipamentos médicos que iam para a Alemanha, França e Brasil, que tinham acabado de chegar na Malásia, voltassem para os Estados Unidos, né? Usando uma lei, como diz ali na reportagem, né, da época da Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. Ao mesmo tempo, mais recentemente, está sendo discutido o banimento do TikTok dos Estados Unidos, com a argumentação de que o TikTok dá informações de inteligência
para as autoridades chinesas, coisa que as empresas americanas, como Google, Apple, Microsoft, né, que nós utilizamos da torta direito aqui no Brasil, fazem para o governo americano, mas agora eles não querem que isso seja feito para o governo chinês, né? Então, vocês veem essas medidas de exceção, essas medidas, né, de controle da circulação, de impedir entrar e sair do território, ou mandar entrar e mandar sair do território nacional dos Estados Unidos, em razão dessa perspectiva. O Jean Gottman, ele opõe, então, essa figura, né, mais ligada à segurança, mais ligada à estabilidade do Platão, à figura do Alexandre o Grande, né, do Alexandre Magno, que não deixou nenhuma obra escrita, então a gente não sabe, né, o que ele pensava, a não ser por meio de relatos que sobreviveram até hoje. Mas a gente tem os fatos históricos, né? Se a gente for acompanhar a história do Alexandre o Grande, a gente vai ver que ele se torna rei da Macedônia aos 16 anos de idade e ele morre aos 32, tendo conquistado um território muito vasto, né? Ele teve um crescimento muito rápido, né? Então, aí em 20 e poucos anos, menos de 20 anos, na verdade, ele se tornou imperador de quase todo mundo conhecido, no período em que ele viveu. Só que, ao mesmo tempo, essas conquistas rápidas não se traduziram em permanência. Porque uma vez que o Alexandre Magno morre, e ele morre lá na região do Irã, onde hoje em dia é o Irã, uma vez que ele morre, as unidades políticas que existiam antes da presença do Alexandre o Grande voltam a ter vida. Não é porque ele criava uma autonomia para essas comunidades tão grande que uma vez que o líder morreu, elas não mais estão, né, não se veem mais submetidas a nenhuma ordem superior, né? E ele fazia isso porque a lógica de conquista territorial dele estava relacionada a novas oportunidades de comércio e a regiões com muita concentração de recurso natural. Então não era necessariamente uma guerra para conquistar inimigos, para derrotar inimigos, mas sim para que fosse possível fazer comércio e ter acesso a jazidas de recursos, né? Então, o que ele queria fazer era utilizar a guerra para garantir esse acesso. Por isso que ele vai até a Índia, né, até o rio Ganges, até o rio Indo, perdão, o rio Ganges é do outro lado. Até o rio Indo ele vai, né, e daí não consegue conquistar as regiões para lá do rio, mas de uma forma ou de outra ele cria uma rede comercial dentro do seu território que conecta as principais jazidas de recursos, organizando e disciplinando o comércio numa região extremamente vasta, né? Como eu disse, isso vai ser feito pela guerra, então ele vai submeter as comunidades pela força, mas vai manter as autonomias políticas, né? Fazendo uma integração por meio da interação. Ali está a integração, né? Mas é uma integração por meio da interação. Ou seja, o Alexandre Magno, onde ele ia conquistando território, ele deixava comandantes gregos seus, né? Ele era macedônio, grego, enfim, e ele também levava líderes dessas comunidades para acompanhar a sua trupe. Então ele criou uma miscelânea, né, uma miscigenação que permitiu, de uma forma ou de outra, essa integração territorial, né, por meio dessa ideia de que o território é uma oportunidade, é uma plataforma para ter oportunidades variadas. E para ele, o elemento mais importante era a circulação no território, não necessariamente um controle centralizado, né, mas sim que o comércio acontecesse, que, né, criar novas estradas, criar novos portos, enfim, para fomentar esse comércio, né? Só que essa circulação no território, essa estabilidade necessária para o comércio, depende de um controle centralizado e, nesse caso do Alexandre o Grande, efêmero, né? Ou seja, curto no tempo e que não se mantém uma vez que a liderança acaba faltando, né? Nesse sentido, talvez o maior representante hoje desse pensamento baseado nesse alexandrismo, né? Ou seja, nessa busca por jazidas de recursos, nessa oportunidade de comércio, pensar os territórios como plataforma, seja a China, né? Num discurso que o Xi Jinping vai fazer em 2017, lá no, é,
lá no Fórum Econômico de Davos, né, lá na Suíça, ele vai falar o seguinte: nosso mundo está passando por mudanças profundas que não foram vistas nos últimos 100 anos. A crescente tendência à multipolaridade, à globalização econômica, a tecnologia da informação aplicada e a diversidade cultural, uma transformação acelerada no sistema de governança global e da